E aí, pessoal, então vamos começar agora a aula de obstrução intestinal. Quando a gente fala em obstrução intestinal, você já precisa entender a definição. A definição é simples. Obstrução está obstruído, está entupido. Intestinal, intestino. É bem simples. Mas a definição bonitinha, vamos colocar numa frase bonitinha, é uma síndrome clínica caracterizada pela parada da progressão do conteúdo intestinal. Falei bonitinho ou não falei? Falei demais. E aí, para isso, a gente vai dividir, certo? A gente tem dois intestinos, intestino delgado e intestino grosso. Então, a gente vai dividir as causas de obstrução intestinal de acordo com o intestino que está sendo acometido. Se for o intestino delgado, a gente vai ver causas de obstrução do intestino delgado. E depois a gente vê as causas de obstrução do intestino grosso. Então, vamos começar pelo delgado. O delgado a gente vai subdividir ainda em duas causas. Então, não se perde nas subdivisões. Obstrução intestinal pode ser de intestino delgado, pode ser de intestino grosso. Dentro das de intestino delgado, a gente tem as causas extrínsecas e as intraluminais. Vamos começar pelas causas extrínsecas. As causas extrínsecas são aquelas que estão estão fora do intestino. Por exemplo, complicações cirúrgicas. As complicações cirúrgicas acometem aí representam 75% dessas causas. Bridas e aderências. Já ouvi falar? Não sei, mas vamos entender o que são essas coisinhas. O paciente fez uma cirurgia ali abdominal e começou a evoluir com bridas e aderências. Se alguém te fala isso, você fala, certo, não entendi nada. Me explica, Lucas, pelo amor de Deus, o que são bridas, o que são aderências. O que são as bridas? Nas cirurgias, a gente usa aqueles afastadores. Esses afastadores, né, para segurar a barriga aberta ali durante a cirurgia, eles acabam causando alguns microtraumas. E aí, depois da cirurgia, o cérebro estimula a união ali de estruturas para tentar compensar, tentar consertar esses microtraumas. E isso pode acontecer entre duas alças intestinais. Juntou duas alças intestinais. Então, isso são as bridas decorrentes dos microtraumas da cirurgia, geralmente causados pelos afastadores. Certo, mas o principal mesmo são as aderências. Eu preciso que você entenda as aderências. O que são as aderências? É quando, após a cirurgia, a gente tem estruturas próximas ali ao lugar em que a cirurgia aconteceu, que vão se aproximando para tentar impedir, para tentar segurar a lesão ali. Que lesão? A lesão, né? Que o nosso corpo entende que foi a cirurgia. Então, quando você faz a cirurgia, você está fazendo uma lesão ali naquele corpo. E aí o nosso organismo interpreta isso como, certo, a gente precisa mandar um bocado de coisa ali para segurar essa lesão no lugar. E aí começa a coisas se ligarem nessa região próxima de onde aconteceu a cirurgia, e aí começa tudo a ficar ligado, pode acontecer um acotovelamento. Né? A alça intestinal dobra e acaba não permitindo a passagem. Isso é uma das possibilidades. E aderências, detalhe, podem ser até congênitas. O paciente nunca fez cirurgia, mas nasceu com uma aderência. Então, importantíssimo a avaliação disso, a investigação disso também no recém-nascido. Né? Além disso, outras causas extrínsecas, a gente pode ter uma compressão ali por hérnias abdominais, principalmente hérnias inguinais, certo? Essa é a principal disparado, a principal causa, tanto na vida real como também em questões de prova, certo? Hérnias inguinais. E lembrar que também precisa fazer um tratamento cirúrgico aí dessas hérnias abdominais. E outra coisa pode ser qualquer outra coisa que está ali no abdômen, que está comprimindo, impedindo ali esse intestino de funcionar direitinho. Por exemplo, abscessos, uma endometriose, pseudocistos podem estar comprimindo ali e impedindo a passagem, né, a progressão do conteúdo dentro do intestino. Causas extrínsecas, coisas que estão acontecendo fora do intestino. Vamos ver as causas intraluminais, coisas que acontecem dentro do intestino delgado que podem causar essa parada da progressão. Vamos falar de três principais. O ilho biliar. Vamos entender. Ilho é uma parte do intestino. Ok? Biliar. Então a gente está falando de vesícula biliar, por exemplo. Certo. O que acontece? Um paciente que tem um cálculo biliar, tem vários cálculos biliares, geralmente, de forma crônica já tem esses cálculos faz tempo. E aí,
por causa de um processo inflamatório, né, causado por esses cálculos biliares, ele acaba criando uma fístula, uma conexão, uma ponte entre a vesícula biliar com esses cálculos e o intestino, mais especificamente o íleo. E aí o cálculo passa por essa ponte que foi criada e vai lá para o íleo. E aí acaba gerando essa obstrução. Então, íleo biliar. Outra causa é a intussuscepção. O que acontece? Vai entrar uma parte do intestino em outra parte. É confuso, mas olha a imagem, você vai entender o que é que está acontecendo. Entra uma parte do intestino em uma outra parte do intestino. Nesses casos, que é mais comum em crianças, tá? Isso pode até resultar em uma isquemia intestinal. Por alguma deficiência da vascularização, uma obstrução, esse caso é grave mesmo, tá? E também bezoar, que a gente vai ter um acúmulo aí de material parcialmente ou até não digerido, que um material estranho ali que está se acumulando no trato gastrointestinal, impedindo a passagem, a progressão do conteúdo intestinal. E até outras coisas podem causar, né, infecção, principalmente parasitas, né, podem gerar essa obstrução no intestino delgado. Então, beleza, causas de obstrução do intestino delgado, super tranquilo. Vamos falar do intestino grosso agora. Quando a gente fala em obstrução do intestino grosso, a gente fala de 3 principalmente. Primeiro, câncer. Tranquilo. É o mais frequente. Não tem muito detalhe. A gente vai detalhar mais isso na parte de oncologia, quando você for ver mais profundamente essa questão. Mas faz sentido câncer ali do intestino grosso causar essa obstrução, causar essa redução da progressão do conteúdo. Outra coisa que pode causar obstrução, diverticulite. Eu não vou repetir. Tem aula de diverticulite, você vai assistir essa aula de diverticulite. Beleza? Combinado, tá? E principalmente aqui, volvo. Volvos, na verdade, o que é um volvo? É quando o intestino grosso ele se torce. É uma torção ali do intestino grosso. Mas quem é que vai sofrer aí com esses volvos? Principalmente no colo sigmoide, tá? Essa torção acontece. Mas qual é a população que tem mais esse volvo? Você vai pensar, vovô. Então, é idoso que sofre com volvos. São idosos, são pacientes que têm constipação crônica, tá? Ou até um paciente com doença de Chagas muito presente, tá? Doença de Chagas muito presente no Brasil, muito prevalente. Precisa pensar na possibilidade de uma obstrução intestinal por causa das Chagas. Então, as causas são essas. Agora, como é que, pelo amor de Deus, a gente vai diagnosticar? A gente vai usar as principais ferramentas que a gente vai ter na semiologia. A gente passou todo o curso aqui falando sobre isso. Até agora você viu isso. Anamnese, exame físico, exames complementares. Para fazer o diagnóstico, a gente precisa dos 3. Na anamnese, a gente vai ter um quadro de constipação, uma redução da evacuação. Inclusive, tem aula de constipação. Volta lá, tem aula de constipação. A gente fala sobre cólica de instalação rápida. Na verdade, é uma cólica que não é tão simples assim. Ela vem de forma rápida, ela inicia rapidamente, mas ela tem uma intensidade variável. Ela pode ser uma dor que ela é uma dor muito forte ou uma dor muito fraca. Ela pode ser uma dor que vem e passa, ou ela pode ser uma dor contínua. Se for uma dor contínua, a gente começa a se preocupar um pouco mais. Que pode ser um quadro mais grave, significa que já está tendo ali um processo de inflamação mais generalizada no abdômen, já pode ter uma peritonite, certo? E também a gente precisa investigar se a dor já é localizada. E vamos lá, o que mais que a gente vai perguntar ativamente na anamnese? Vômito. Porque pensando de uma forma, não está saindo por baixo, não está saindo, não está passando o conteúdo no intestino. Precisa sair de alguma forma. A gente vai ter vômitos fecaloides ou vômito bilioso. O vômito fecaloide é um quadro mais relacionado com a obstrução mais baixa, tá? De intestino grosso. Já o vômito bilioso é aquele vômito que tem uma relação com a obstrução mais alta, uma obstrução de intestino delgado. Então, mas tem que estar saindo de alguma forma, tem que ter esses vômitos. Além disso, é importantíssimo, muito importante perguntar se o paciente está conseguindo soltar flatos, né? Então, tá conseguindo? Tô, beleza. Então, é uma obstrução semi-oclusiva, não está obstruindo completamente a luz daquele intestino.
Ah, não tô conseguindo, tô até inchado aqui, não tô conseguindo de jeito nenhum. Nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente está de frente a uma obstrução intestinal oclusiva. Então, já tem esses sinais aí. Aí, se o paciente fala, não percebi, não. Aí a gente vai falar desses casos daqui a pouquinho. E outra coisa que você precisa investigar na anamnese, histórico de cirurgia. Por que, Lucas? Pelo amor de Deus. Obstrução intestinal de delgado, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é aderência. Ah, mas a aderência congênita? Não. Pensa primeiro em aderência por causa de uma cirurgia. Então, investiga isso, procura, a gente vai falar aqui no exame físico, você vai investigar a distensão abdominal, mas você vai também procurar a cicatriz cirúrgica. Agora eu volto um pouquinho, distensão abdominal, você está acumulando muita coisa ali dentro, muitos gases, muito material, tem que ter, você vai visualizar essa distensão abdominal no seu paciente que está com essa obstrução. Procurar cicatrizes cirúrgicas e também na ausculta. Na ausculta, você vai perceber ruídos hidroaéreos metálicos. Metálicos? Como assim, Lucas? Você vai ouvir um som como se fossem duas tampas de panela se batendo. E o que é que está acontecendo? Você vai ver que quando você coloca o esteto em um lugar específico, você escuta esse som. Você escuta esse som de duas tampas de panela. Quando você arrasta um pouquinho para o lado, não está mais ouvindo nada. O que está acontecendo? Significa que a obstrução está exatamente ali. Por quê? Antes da obstrução, os ruídos metálicos é o intestino tentando vencer ali a obstrução. E depois da obstrução, não tem nada, porque não está conseguindo, não está passando nada. Então, a gente vai encontrar ruídos hidroaéreos metálicos antes da obstrução, mas vai ver uma redução ou ausência de ruídos após o lugar da obstrução. Além disso, investigar o caráter do abdômen, se ele está flácido, se ele está em tábua. Flácido é ótimo, a gente tem mais tempo para investigar. Mas se tiver em tábua, pelo amor de Deus, já tem peritonite. É um quadro mais grave, indica cirurgia imediatamente. Já está instável. E também a localização da dor, como eu falei, verifica aí se a dor está localizada em algum lugar do abdômen. Pode direcionar um pouco mais a topografia dessa obstrução. E para complementar, então a gente fez anamnese, fez exame físico, vamos falar de exames complementares. Primeiro, exames laboratoriais gerais, memograma, exames bioquímicos de forma geral, até para afastar algumas possibilidades, algumas outras hipóteses diagnósticas, alguma infecção ou algo do tipo, outras causas de constipação. Mas a gente vai precisar de exame de imagem. Ah, posso pedir um raio-x? Pode. Quando você pedir um raio-x, você vai pedir porque é um exame mais rápido, né? Uma coisa que pode ajudar ali naquele momento, para você tentar identificar ali a topografia, né? Tentar estimar ali a topografia da obstrução. Também investigar algumas causas mais graves, né? Um pneumo peritônio, que é uma urgência que precisa ser resolvida ali naquele momento. Então, o raio-x não tem uma sensibilidade muito boa, uma especificidade muito boa, mas é uma coisa rápida que você consegue descartar algumas coisas. No raio-x, você vai encontrar o sinal da moeda, que é exatamente isso aí que você está vendo nessa imagem. O sinal da moeda nada mais é do que você vai imaginar várias moedas, uma empilhada em cima da outra. É um sinal que a gente encontra no raio-x, que principalmente em um quadro de abdômen agudo obstrutivo alto, certo? Que a gente vai ter uma imagem, né, que se parece com um empilhamento de moedas, uma moeda em cima da outra. Você consegue ver nessa imagem aí. Ok. Pedi o raio-x, veio isso daí, fiquei um pouco de dúvida, mas vamos pedir agora o padrão ouro. O padrão ouro é a tomografia. Tomografia disparado, padrão ouro. Quais são os nossos objetivos? Primeiro, identificar a causa da obstrução. A gente vai conseguir definir só com a tomografia. Além disso, localizar a obstrução, certo? Então, 2 objetivos. E estratificar o grau dessa obstrução. Ah, mas Lucas, o paciente me disse que ele está conseguindo soltar flatos. Ou ele me disse que não está conseguindo. Ou ele não tem certeza, não prestou atenção. Eu preciso pedir a tomografia? Precisa. É mais fácil a gente visualizar. Se o seco estiver com gás, a gente tem uma obstrução parcial. Se o seco estiver sem gás,
a gente tem uma obstrução completa. Então, vai ajudar para a gente definir isso. E também, com a tomografia, a gente consegue procurar alguma isquemia ou entender o grau de estrangulamento que está acontecendo ali na alça, se é alguma coisa mais séria. A gente consegue estratificar bem direitinho isso daí. Tratamento não tem muito o que falar, cirúrgico. Ok? Tratamento cirúrgico, manda para cirurgia. Alguns têm mais urgência, alguns não. Mas isso você não precisa saber agora na semiologia. Vamos falar dos pontos mais importantes dessa aula. Primeiro de tudo, a importância, a diferença das causas de intestino delgado para as causas de intestino grosso. Lembrar das causas de intestino delgado são aquelas extrínsecas e intraluminais. Destaque, né, ali para a aderência, principalmente, né? Mas também tem várias outras causas, até os parasitas que a gente mencionou. Já no intestino grosso, lembra de câncer. Câncer disparado, a principal causa, certo? Mas lembra da diferenciação, que precisa diferenciar causas de intestino delgado e causas de intestino grosso. Lembrar também, na avaliação clínica, questão de flatulências e os ruídos hidroaéreos, como é que eles estão. E nos exames complementares, sinal da moeda, muito importante, cai em prova também isso daí, tá? Então precisa saber disso. E lembrar, tratamento cirúrgico, como eu falei, alguns têm maior urgência, alguns têm menor urgência, mas todos vão acabar indo para o tratamento cirúrgico. Espero que tenha gostado dessa aula, a gente se vê na próxima.